Durante esta conferência e em outras reuniões recentes, muitos de nós se perguntaram: o que posso fazer para ajudar a edificar a Igreja do Senhor e ver um real crescimento no lugar onde eu moro? Neste e em qualquer outro encargo relevante, nosso trabalho mais importante sempre é o que realizamos dentro de nosso próprio lar e na família. É nas famílias que a Igreja é estabelecida e o real crescimento ocorre. Devemos ensinar a nossos filhos os princípios e as doutrinas do Evangelho. Precisamos ajudá-los a ter fé em Jesus Cristo e prepará-los para o batismo quando tiverem 8 anos de idade. Precisamos nós mesmos ser fiéis para que eles vejam nosso exemplo de amor ao Senhor e à sua Igreja. Isso ajuda nossos filhos a sentir alegria no cumprimento dos mandamentos, na felicidade da família e na gratidão pelo serviço ao próximo. Dentro de nosso lar, devemos seguir o padrão dado por Nefe ao dizer: trabalhamos diligentemente para persuadir nossos filhos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Trabalhamos diligentemente para proporcionar essas bênçãos a nossos filhos, frequentando a igreja com eles, realizando a reunião familiar e lendo as Escrituras em família. Oramos diariamente com nossa família, aceitamos chamados, visitamos os enfermos e solitários e fazemos outras coisas que permitem que nossos filhos saibam que os amamos e que amamos nosso Pai Celestial, seu Filho e sua Igreja. Falamos e profetizamos sobre Cristo ao dar uma aula na noite familiar ou ao sentar com um dos filhos para falar do amor que temos por esse filho ou essa filha e sobre nosso testemunho do Evangelho restaurado. Podemos escrever a respeito de Cristo enviando cartas aos que estão distantes. Os missionários no campo, os filhos nas Forças Armadas e nossos entes queridos são todos abençoados pelas cartas que escrevemos. Cartas de casa não são apenas rápidos e-mails. As cartas reais proporcionam algo tangível que se pode tocar, ponderar e entesourar. Ajudamos nossos filhos a confiar na expiação do Salvador e conhecer o perdão de um Pai Celestial amoroso, demonstrando amor e perdão em nosso próprio papel de pais. Nosso amor e perdão não apenas atrairão nossos filhos para perto de nós, mas também edificarão a fé na certeza de que seu Pai Celestial os ama e que Ele os perdoará, caso se arrependam e se esforcem para agir melhor e ser melhores. Eles confiarão nessa verdade por vivenciarem o mesmo com seus pais terrenos. Além do trabalho que faremos dentro de nossa própria família, Nefe ensinou que trabalhamos diligentemente para persuadir nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todos temos a bênção e a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Alguns daqueles que precisam do Evangelho na vida ainda não são membros da Igreja. Alguns já estiveram conosco, mas precisam sentir novamente a alegria que sentiram quando aceitaram o Evangelho anteriormente na vida. O Senhor ama tanto a pessoa que nunca teve o Evangelho quanto a pessoa que volta para Ele. Para Ele e para nós, isso não importa. Tudo é um só trabalho. É o valor das almas, sejam quais forem suas condições, que é grande para nosso Pai Celestial, para seu Filho e para nós. A obra de nosso Pai Celestial e de seu Filho é a de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de todos os seus filhos, independentemente de suas circunstâncias atuais. Temos a bênção de ajudar nessa grande obra. O presidente Thomas S. Monson explicou como podemos ajudar ao dizer: nossas experiências missionárias precisam ser atuais. Não é suficiente lembrar e ponderar experiências passadas. Para sentir-nos realizados, temos que continuar compartilhando o Evangelho de modo natural e normal. O trabalho de compartilhar o Evangelho de um modo natural e normal com aqueles por quem temos carinho e amor será a obra e a alegria de nossa vida. Quero contar-lhes 2 dessas experiências. Dave Orchard cresceu em Salt Lake City, onde a maioria de seus amigos era membro da igreja. Eles tiveram grande influência sobre ele. Além disso, os líderes da igreja de sua vizinhança sempre o convidavam para as atividades. Embora não tivesse se filiado à igreja naquela época, seus anos de formação foram abençoados pela influência de bons amigos santos dos últimos dias e por atividades patrocinadas pela igreja. Depois de entrar na faculdade, mudou de casa e a maioria de seus amigos partiu para a missão. Ele sentiu falta da influência deles em sua vida. Um dos amigos de Dave, do curso médio, continuava em casa. Esse amigo se reunia toda semana com seu bispo no empenho de colocar sua vida em ordem e poder servir como missionário. Ele e Dave tornaram-se companheiros de quarto e, como seria natural
natural e normal, conversaram sobre o motivo pelo qual ele não estava servindo como missionário e por que se reunia frequentemente com o bispo. O amigo expressou sua gratidão e respeito pelo bispo e pela oportunidade de arrepender-se e de servir. Perguntou então a Dave se ele gostaria de acompanhá-lo na entrevista seguinte. Que convite! Mas no contexto de sua amizade e circunstâncias, foi algo natural e normal. Dave concordou e pouco depois ele mesmo passou a ter entrevistas com o bispo. Isso fez Dave decidir falar com os missionários. Ele adquiriu um testemunho de que o evangelho era verdadeiro e foi marcada a data de batismo. Dave foi batizado pelo bispo e um ano depois, Dave Orchard e Catherine Evans se casaram no templo. Tiveram 5 belos filhos. Catherine é minha irmã caçula. Sempre serei grato àquele bom amigo que, juntamente com um bom bispo, trouxeram Dave para a igreja. Quando Dave falou de sua conversão e prestou testemunho do que aconteceu, ele fez esta pergunta. Então, valeu a pena? Valeu a pena todo o empenho dos amigos e dos líderes dos jovens e do meu bispo ao longo de todos aqueles anos, só para que um único rapaz fosse batizado? Apontando para Catherine e seus 5 filhos, ele disse, bem, ao menos para minha mulher e nossos 5 filhos, a resposta é sim. Sempre que o evangelho é compartilhado, nunca é apenas um rapaz. Sempre que ocorre uma conversão ou alguém volta para o Senhor, é uma família que se salva. À medida que os filhos de Dave e Catherine cresceram, todos aceitaram o evangelho. Uma filha e 2 filhos serviram como missionários e outro acabou de receber seu chamado para servir na missão alpina de língua alemã. Os 2 mais velhos se casaram no templo e o caçula está agora no curso médio, fiel em todos os aspectos. Valeu a pena? Ah, sim, valeu. A irmã Eileen Waite assistiu à mesma conferência de destaque em que Dave Orchard contou como foi convertido. Durante a conferência, ela só conseguia pensar na própria família e, em especial, em sua irmã Michelle, que há muito estava afastada da igreja. Michelle era divorciada e criava os 4 filhos sozinha. A Eileen sentiu-se inspirada em enviar-lhe um exemplar do livro do elder M. Russell Ballard, Nossa Busca da Felicidade, juntamente com seu testemunho, e foi o que fez. Logo na semana seguinte, outra amiga disse a Eileen que também sentira que devia entrar em contato com a Michelle. Aquela amiga também escreveu um bilhete para Michelle, compartilhando seu testemunho e expressando seu amor. Não é interessante a frequência com que o Espírito trabalha com várias pessoas para ajudar alguém que necessita de ajuda? O tempo passou. Michelle ligou para Eileen e agradeceu pelo livro. Disse que estava começando a reconhecer o vazio espiritual que havia em sua vida. A Eileen lhe disse que sabia que a paz que ela procurava podia ser encontrada no Evangelho. Disse que a amava e que queria que ela fosse feliz. Michelle começou a fazer mudanças em sua vida. Pouco depois, conheceu um homem maravilhoso que era ativo na igreja. Casaram-se e um ano depois foram selados no templo de Ogden. Recentemente, seu filho de 24 anos foi batizado. Aos outros parentes de Michelle e a todos os outros que ainda não sabem que esta igreja é verdadeira, convido-os a considerar, em espírito de oração, se esta igreja é verdadeira. Deixem que sua família, amigos e os missionários ajudem. Quando souberem que ela é verdadeira, e ela é, juntem-se a nós, dando o mesmo passo em sua vida. O final dessa história ainda não foi escrito, mas muitas bênçãos foram concedidas àquela mulher maravilhosa e sua família, quando as pessoas que a amam colocaram em prática uma inspiração e, de modo natural e normal, compartilharam seu testemunho e a convidaram a voltar. Pensei muito nessas 2 histórias de vida. Um rapaz que se esforçava para colocar a vida em ordem ajudou outro rapaz que buscava a verdade. Uma mulher compartilhou seu testemunho e sua fé com a irmã que estivera afastada da igreja por 20 anos. Se orarmos e perguntarmos ao Pai Celestial quem nós podemos ajudar e prometermos colocar em prática a inspiração que Ele nos der, fazendo-nos saber como podemos ajudar, Ele responderá a nossas orações e nos tornaremos instrumentos em suas mãos para fazer sua obra. O catalisador disso é colocar em prática com amor a inspiração dada pelo Espírito. Ao ouvir essas experiências em que o Evangelho foi compartilhado de modo normal e natural com pessoas queridas, muitos de vocês sentiram as mesmas coisas que Eileen Waite sentiu. Vocês pensaram em alguém que devem ajudar e convidar a voltar ou compartilhar com essa pessoa seus sentimentos
sentimentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Meu convite é que coloquem em prática sem demora essa inspiração. Conversem com seu amigo ou membro da família. Façam isso de modo natural e normal. Façam com que a pessoa saiba do amor que vocês têm por ela e pelo Senhor. Os missionários podem ajudar. Meu conselho é o mesmo que o presidente Monson lhes deu tantas vezes neste mesmo púlpito. Nunca demorem em atender a uma inspiração. Ao colocarem em prática a inspiração fazendo-o com amor, observem como nosso Pai Celestial usa a sua disposição de agir para realizar o milagre em sua vida e na vida das pessoas com quem você se importa. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos edificar sua igreja e ver um crescimento real se trabalharmos para proporcionar as bênçãos do Evangelho a nossos familiares e entes queridos. Esta é a obra de nosso Pai Celestial e seu Filho. Sei que eles vivem e que respondem a nossas orações. Se colocarmos em prática essa inspiração, tendo fé em sua capacidade de realizar o milagre, ocorrerão milagres e vidas serão mudadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.